Olá, tudo bem? Quero meditar com você sobre um assunto muito interessante e que eu sei que a maioria das pessoas procura, que é a questão de como você ser vitorioso, como ter vitórias. Primeiro a gente tem que avaliar alguns detalhes que são importantes, né? O que é realmente vitória, né? O que é ser vitorioso? A mídia passou há algum tempo atrás, o ano passado, massificou o que aconteceu com esse casal, né? Um casal de Hollywood, o sonho de muitas pessoas, que terminou nos tribunais. E alguns pensavam, eles são vitoriosos, eles são pessoas de sucesso, mas o que é ser uma pessoa de sucesso? E aí o grande detalhe, o que é ter sucesso? O que é ser vitorioso? É isso que a gente precisa conversar um pouquinho hoje e tirar essa dúvida, né? Porque para alguns, sucesso é ter dinheiro. Sucesso é você ser um expoente naquilo que você faz, você está na mídia, você está no best-seller, você é uma pessoa badalada, todo mundo conhece seu nome, então isso é sucesso. Tá? Posso dizer para você que quando vem o final dos holofotes, muito daquele sucesso que você tinha, ele acaba não mantendo as amizades que você tinha. Então, o que é ter sucesso? O que é ser vitorioso, na verdade? Ter vitórias. Nós vamos estudar a questão do que é ter vitórias à luz daquele que pode nos dar uma informação muito importante. Primeiro, muitos não conseguem vencer o seu principal adversário, que é o seu próprio o eu. Muitos acabam perdendo para si próprio. E aí, estudando nessa parte, nós vamos estudar aqui o que Paulo fala muito bem sobre isso, quando ele fala, porque o que eu faço não aprovo, mas o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo faz aqui uma explanação muito importante e ele é uma oração praticamente que ele está fazendo e falando, mas que homem miserável eu sou, porque eu quero fazer o bem e não consigo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Você já esteve nessa situação? Mas continua ainda, o apóstolo Paulo ele segue em frente com algumas colocações, mas eu quero que você veja comigo é, uma outra dinâmica, não somente a do apóstolo Paulo. Veja, nós encontramos é, nos passos que Jesus deu, diante do momento do seu sacrifício, algumas coisas importantes. Na quarta-feira ele se reúne com seus discípulos e toma a Santa Ceia com eles. Mas há algo em especial. Em companhia dos seus discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsemane. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens e silenciara a cidade de tendas de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite, a sua última agonia. Um detalhe importante é que Jerusalém, naquele período, estava sempre lotada, muita gente ia até Jerusalém, os peregrinos, né? E eles acampavam em tendas. Então Jesus esteve próximo desse pessoal, esteve próximo deles ali. E agora ele caminha para o Getsemane. E nós vamos ver alguns passos que levam as pessoas a serem vencedoras. Uma coisa importante, Jesus enfrentou essa provação. Como é que ele enfrentou essa provação? Primeiro, ponto 1, Jesus buscou apoio. Ele levou Pedro, Tiago e João junto até o jardim de Getsemane. Ele separou alguns dos seus discípulos mais próximos e levou até lá. Um fato importante é que quando nós estamos em dificuldade, nós precisamos procurar aqueles que podem nos incentivar e apoiar em tempo de estresse e tentação. O primeiro passo de Jesus, quando ele estava entrando em extrema agonia, com o peso, o que ele ia ter que fazer, o seu sacrifício, ele procurou aqueles mais próximos dele, aqueles a quem ele tinha confiança de encontrar alguma palavra de encorajamento ou amizade.
Um erro que as pessoas fazem quando estão entrando em agonia ou depressão é que elas se isolam. E quando elas se isolam, essa sensação de estar pequeno e o peso faz com que ela realmente sucumba. O segundo passo em que Jesus deu é que Jesus orou intensamente. A oração agora não é só para os momentos de crise. Muitas vezes nós oramos quando estamos em crise, mas nós devemos orar, inclusive, quando estamos no tempo bom, quando nós estamos sendo beneficiados pelas bênçãos divinas. Orar para agradecer, orar para pedir com que esse momento se estique, orar para que as bênçãos sejam para outras pessoas, mas nos momentos de crise é que nós devemos orar, nos achegar a Ele. E Jesus deu o segundo passo, que foi justamente orar. E aqui uma coisa importante salientar. A oração de um justo é poderosa e eficaz, diz Tiago 5,16. E Jesus esteve agora em oração intensa. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá a atenção. Muitas vezes nós oramos e não temos certeza se Deus está nos ouvindo. E esse é um ponto que nós devemos ter a certeza. Estamos falando com Deus? Deus está nos ouvindo, certamente Ele está nos ouvindo. Há passagens na Bíblia, várias delas, mas uma que eu gostei e marquei na minha Bíblia é quando Deus diz: meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa te ouvir. Então Deus nos ouve. Essa é uma certeza que eu posso dar para você. Então por que nós não conversamos com Ele? E esse é um ponto importante. Por que nós não conversamos com Cristo? Por que nós não conversamos com o nosso Pai Celestial, se Ele está pronto a nos ajudar? Porque às vezes nós pedimos aquilo que não é o certo e o correto e não pedimos bem. E a própria palavra de Deus nos diz sobre isso: pedis, mas pedis mal. Então, um passo de cada vez. O segundo passo para que você seja vitorioso nos seus desafios é você colocar os seus joelhos no chão e orar. Nós vamos continuando, vendo o que mais Jesus fez de interessante. Terceiro passo, Jesus enfrentou o problema. Seja feita a tua vontade, ele disse, e ele foi para o Gólgota. Um ponto importante é que muitas vezes nós fixamos que Deus pode nos livrar das dificuldades e não nas dificuldades. A promessa de Deus é essa, que Ele nos ampara e nos ajuda nas dificuldades. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso. Quando ele estava no Getsemane, para ser buscado pelos seus algozes, o anjo não o retirou de lá. O anjo não o fez tornar-se invisível, mas o anjo lhe deu força. Porque agora Jesus dá o terceiro passo para ser vitorioso. Ele enfrenta o problema. Talvez você esteja enfrentando problemas que você não vê a saída. Às vezes alguém próximo a você, de confiança, pode lhe mostrar uma saída que você não consegue ver, porque afinal você está passando pela dificuldade. Talvez você esteja passando por problemas e não consegue vencer porque tem orado pouco, ou mesmo nem orado, nem pedido àquele que pode resolver todas as coisas para te ajudar. E talvez você esteja querendo fugir do problema, não tomar ciência dele, ou mesmo não tomar nada para resolver. Mas o terceiro passo foi enfrentar o problema. Jesus, naquele momento do Getsemane, após a oração, após o conforto espiritual enviado para ele, que só uma oração pode fazer esse canal de comunicação, ele agora vai enfrentar o problema. E ele enfrentou o problema. E ele foi parar no Gólgota. Aparentemente uma derrota, aparentemente para o mundo, Jesus foi derrotado ali, mas não foi essa. Isso que aconteceu. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo
a fim de que eu bebesse com a certeza do amor do Pai. A agonia de Cristo não cessou, mas a sua depressão e desânimo o deixaram. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Às vezes nós não vencemos as dificuldades e os problemas porque nós queremos que as coisas sejam feitas da nossa maneira, da nossa vontade. E elas simplesmente não ocorrem. Mas quando entregamos as coisas na mão daquele que não pode falhar, daquele que não erra, e eu não pode falhar porque não é que Deus não pode errar. Deus não erra. É que nas mãos de Deus não há falha. Quando entregamos para Ele, temos certeza de que Ele vai nos dar a saída. Qual é o seu cálice? O de Jesus foi um cálice amargo por todos nós. Qual é o seu cálice? É uma provação, uma crise, uma dor? Deus pode remover o seu cálice? Sim, Ele pode. Você pode recusar o seu cálice? Sim, pela maneira como você responde às provações. Mas você não pode remover o seu cálice e ainda realizar o seu propósito na sua vida. Embora o mundo, algumas pessoas possam apontar de que Cristo não foi vitorioso, que ele foi levado morto, morreu. Cristo foi vitorioso. Mais tarde ele ascendeu ao céu. E quais foram os passos que levaram Cristo a passar por toda a dificuldade, a passar por aquela agonia que lhe compungiu o coração? Ele deu alguns passos. Qual foi o segredo da vitória de Cristo? Vamos relembrar aqui. Primeiro, Jesus buscou apoio. Ele levou Pedro, Tiago e João ao jardim do Getsemane. Ele buscou as pessoas que poderiam estar lhe dando o conforto. E mesmo quando não recebeu o conforto que lhe deviam, Cristo foi reconfortado pelo anjo que desceu. Mas lembre-se, o anjo não tirou o cálice da mão dele, mas o reconfortou. Segundo, Jesus orava intensamente. Quando você estiver em dificuldade, busque a Deus. Busque a Deus em oração. Converse com Ele. E terceiro, Jesus enfrentou o problema. Dr. George Morrison disse: toda vida tem o seu Getsemane, e todo Getsemane tem o seu anjo. Então veja, nós vamos passar por dificuldades. A diferença está em como nós vamos enfrentar as dificuldades e com quem vamos enfrentar as dificuldades. Nós podemos contar com as pessoas próximas para nos ajudar a levantarmos. Nós podemos contar com nosso Deus que está pronto a nos ouvir, mas nós teremos que enfrentar a dificuldade. Porque agora não vamos sozinhos. Agora nós estamos juntos com Jesus. E Ele preparará o caminho. Alguns pontos interessantes. Esses patriarcas enfrentaram os problemas. Assim como José, que após ser vendido, não sabia os planos de Deus, mas confiou. Assim como Daniel, que viu o presente, mas ainda não sabia os planos de Deus, Deus lhe deu a visão. Às vezes precisamos mudar tudo, como aconteceu com Raabe e depois com Ruth. E às vezes Deus toma caminhos que nós não compreendemos, porque não é fácil confiar naquilo que nós não vemos. Vou contar para você uma história muito interessante. Um pai pegou o filho, levou ele num supermercado, um grande supermercado, e enquanto caminhavam, e o filho alegre porque estava junto com o pai, eles chegaram na área onde tinha as guloseimas, os doces, os grandes potes cheios de balas, cheios de doces. E o menino começou a observar todos aqueles doces. Quando se encostou nele um senhor, bem vestido, bem arrumado, era o dono do estabelecimento. Olhando para o pai e para o filho, falou assim: menino, pode pegar aqui, e abriu um grande pote cheio de balas e doces diversos. Oh, pode pegar, põe sua mão aqui, pega o que você quiser. E o menino se retraiu, não pegava. E o homem ofereceu: não pode pegar. E o menino se retraiu mais e não pegava. Até que o dono da loja falou assim: pegue para ele.
E o pai botou a mão dentro do pote, puxou uma quantidade, encheu a mão e botou na mão dos meninos, do menino. E ele agradeceu. E o dono foi embora. E o pai agora olha para o seu filho e fala: Por que você não pegou? Ele abriu o pote e mostrou para você. Por que você não pegou? E o menino dá um sorriso e fala: Pai, porque as suas mãos são maiores que a minha. O senhor pegou muito mais do que eu poderia pegar. Bom, quando você não puder resolver os seus problemas, lembre-se que as mãos de Deus são maiores que a sua. Quando você não puder ter a certeza da vitória, lembre-se que ele saiu para vencer e que ele disse: Não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar, eu voltarei. Mas disse mais que isso ainda: No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como ser vencedor? Sozinho? Difícil. Mas com Cristo você consegue. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos e agradecemos porque com a tua ajuda seremos vencedores. A tua promessa nos fala sobre isso, ó Pai. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, Deus, nós queremos ser vencedores. Ajuda-nos, porque ainda somos um menino, ainda somos criança, Pai. E às vezes necessitamos das tuas mãos. Dá-nos a tua graça. Vamos, ó Pai bendito, te pedindo mais um detalhe, um favor. Estenda as bênçãos para todos aqueles que nós amamos. E Pai bendito, dá-nos principalmente a salvação e a vitória em Cristo Jesus. Amém.